Vamos cantar mais forte? Olha bem o que você está cantando, tá? Olha bem o que você está cantando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite e pedimos que a tua palavra seja revelada aos nossos corações como um pão vivo e fresco que desce do céu, como um alimento fresco, Pai, como o pão de cada dia, que a gente não precisa se preocupar, porque ele vai vir, ele vai descer e ele vai trazer alimento para aquele dia, porque amanhã é um outro pão, é um outro alimento, é um outro ensinamento, é uma outra experiência contigo. Mas hoje nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Então humildemente te pedimos, Senhor, Espírito de Deus, Espírito de conhecimento, de revelação, Espírito de sabedoria, seja derramado sobre nós agora. Que toda distração, em nome de Jesus, caia por terra. Todo espírito que se levanta contra a revelação da tua palavra agora, nós atamos e repreendemos, para que os nossos corações e a nossa mente seja completamente levada cativa a ti, totalmente teu, em nome de Jesus, amém? João capítulo 8, versículo 1. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. De madrugada, hein, gente? Jesus estava ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei de Moisés, a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas e o Senhor? O que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém para te condenar? Ninguém, Senhor, respondeu. Então Jesus disse: eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Isso é lindo, né? Nós temos um Deus que perdoa pecados. E se essa mulher voltar a pecar, pastor, Ele perdoa de novo. Mas se um ano depois ela for pega de novo em adultério, aí Ele vai falar assim: mulher, vai e não peques mais, eu não te condeno. E se ela for pego na semana seguinte com outro cara cometendo adultério, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer assim: mulher, eu não te condeno, pode ir, mas não peques mais.
Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você se sente? Como você se sente com a bondade de Deus na vida do outro? Isso te incomoda? A bondade de Deus na vida do teu irmão incomoda você? Porque talvez você esteja olhando para ele e falando, não, ele não merece isso. Sabe o que eu percebi essa semana? Que ainda existe um fariseu dentro de mim que precisa morrer. E hoje eu queria te ajudar a você identificar o fariseu que mora dentro de você. Nessa história, quem você é? Você é o apedrejador? Você é o apedrejado? Nessa história, quem você é? A Bíblia conta outra história de Jesus numa casa muito cheia, não tinha como entrar. 4 amigos levam um paralítico que desce abre um buraco no teto, desce o amigo pela uma maca. Jesus chama de filho, perdoa os pecados. Os fariseus ficam revoltados. Quem ele pensa que é para perdoar pecado? Porque só Deus pode perdoar pecado. E realmente só Deus pode perdoar pecado. Ele só não sabia que aquele que estava perdoando pecado era o próprio Deus. Quem ele pensa que é? E Jesus olha assim, sabendo da maldade do coração deles. Eles só pensaram isso, mas Jesus, ele andava em espírito. O que vocês estão pensando aí no coração de vocês? Vocês acham que é mais fácil o quê? Dizer para esse homem perdoar os pecados ou dizer para ele levanta e anda? O que é mais fácil? E aí, gente, o que é mais fácil? Aí ele fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra para fazer tanto uma coisa como outra, eu não vou apenas perdoar o pecado, mas eu vou dizer para ele, levanta e anda, toma teu leito, vai para tua casa, vai para tua família. Dentro dessa casa tem o que foi levado, tem os que levaram e tem os que criticaram. Quem é você nessa história? Você se incomoda com a bondade de Deus na vida de alguém? Jesus conta ainda outra parábola, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que era dono de uma vinha, uma plantação de uva, e ele vai chamar trabalhadores para trabalhar na vinha dele. Então ele chega para os primeiros que foram contratados e falaram assim, trabalha na minha vinha lá hoje que eu vou te pagar 1 denário. O denário era um dia trabalhado, era uma diária. Vou te pagar uma diária. Beleza, foram trabalhar. Isso foi o quê? 6 horas da manhã. 9 horas da manhã ele sai de novo, encontra pessoas sem fazer nada na rua e fala, já que vocês estão sem fazer nada, vão trabalhar lá na minha vinha, porque no final do dia eu vou recompensar vocês. E eles foram. Meio-dia ele foi de novo, encontrou outras pessoas sem fazer nada. Vai trabalhar na minha vinha que no final do dia eu pago vocês. E eles foram. Fez isso às 15 horas, às 17 horas. O expediente acaba às 18. Esses que foram contratados às 17 horas, trabalharam 1 hora, o patrão foi pagar e pagou 1 diária para eles. Começou a pagar dos que trabalharam por último. Aquele que foi contratado primeiro, ele estava feliz da vida, porque imagina se ele tivesse desempregado. Imagina se ele estivesse precisando do dinheiro de 1 diária para comprar alguma coisa para a família dele. Então ele estava muito feliz. Eu vou trabalhar hoje, eu vou ganhar o dinheiro no final do dia. Só que quando ele viu que o patrão começou a pagar 1 diária para quem trabalhou 1 hora, lá atrás ele começou a fazer os cálculos. Bom, se ele trabalhou 1 hora e ganhou 1 diária, eu vou ganhar muito dinheiro hoje. E assim o patrão foi pagando 1 diária para cada um. E quando chegou nesse que foi contratado primeiro, que foi o único que sabia do valor que ia receber. O resto foi trabalhar sem saber quanto ia receber. O patrão chega e paga 1 diária e ele fica revoltado. Olha, me explica por que ele fica revoltado? Porque o problema dele é com a bondade de Deus na vida de alguém que ele acha que não merece. E isso revolta o fariseu. Então se você fica revoltadinho com a bondade de Deus na vida de quem você acha que não merece, tem um fariseu dentro de você.
Então quem é você nessa história? É o perdoado? É o apedrejador? É o apedrejado? Você que foi pego no ato? Você que foi desmascarado? Quem é você? Essa mulher, ela não precisava de condenação, porque só o próprio fato dela ter sido pega num ato de adultério já é condenação para ela. Só que os religiosos, eles são maldosos, porque a lei de Moisés dizia que teria que morrer o homem e a mulher, porque ninguém adultera sozinho. Alguém adultera sozinho? E a Bíblia diz que ela foi pega no ato. Então ela estava nua, gente. Você acha que os fariseus falaram, não, coloca uma roupinha aí e vem? Não. Arrastaram aquela mulher. E a Bíblia é bem clara quando fala que fizeram com que ela ficasse em pé na frente de todo mundo. Essa mulher tem que ser morta porque a palavra de Deus diz. Quantas pessoas nós temos matado por conta da palavra de Deus? A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que você não pode casar de novo, que você vai estar em adultério. A palavra de Deus diz que você não pode tomar ceia, porque você não fez um contrato no cartório. A palavra de Deus diz que você vai para o inferno, porque você não consegue sentir desejo por alguém de outro sexo. Quantas pessoas nós temos matado por causa da palavra de Deus? Sabe o que eu percebi nessa semana? Eu passei a semana em duas semanas dentro das escolas, só falando do amor de Deus. Como é bom falar do amor de Deus. O amor do Pai, o maior amor que existe, o amor que entrega o Filho, o amor que faz o Filho morrer, o amor que provoca a dor no próprio Filho. Só falando do amor e vendo pessoas sendo curadas, tratadas, saradas, libertas com o amor de Deus. E quando encerrou essa semana, eu fui pregar numa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, a palavra é completamente diferente. Aqui não tem como falar sobre o amor. E eu fiquei pensando sobre isso, porque os meninos estavam comigo e falaram, pastor, a palavra de hoje foi muito dura, as pessoas nem piscavam, tinha gente muito confrontada. E eu falei, Senhor, será que eu fui muito duro? Aí eu fui examinar a vida de Jesus. Tu sabe quando que Jesus fala de inferno na Bíblia? É quando ele está falando com o religioso. Quando Jesus encontra uma mulher dessa pecadora, ele não fala, ó, você está em adultério, você vai para o inferno, se você não mudar de vida. Não. Toda vez que ele vai falar do inferno, ele está falando com fariseu, com religioso, com legalista, com mestre. E quando ele encontra um leproso, ele abraça, ele beija, ele cura e ele fala, está perdoado. E quando ele encontra um paralítico, ele chama de filho e ele fala, está perdoado, vai, não peques mais. E quando ele encontra uma mulher pega em adultério, ele fala, está perdoada, filho, eu não te condeno, vai, não peques mais. Agora quando ele encontra o religioso, sabe qual é o meu medo, pastor Maurício? Meu medo era que Jesus viesse nos nossos dias e o último lugar que ele escolhesse para chamar a sua equipe de 12 fosse a igreja. Ele poderia ter chamado pelo menos um, né, do templo. Não, ele não escolheu nenhum do templo. Primeiro ele escolhe os pescadores, bruto, ignorante e pecador, porque eram pecadores, não eram gente boa. Quando Jesus fala pesca, joga, não Senhor, não, joga a rede, vamos jogar porque o Senhor está falando. Quando Pedro começa a ver aquela quantidade de peixe, sabe que Pedro fala, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador.
Aí Jesus, eu gosto desses. Vem, eu vou fazer de você pescadores de homens. Aí tem o cobrador de impostos, que é aquele que trabalha para Roma, né? É aquele assim, ó, dois para mim, um para você, dois para mim, um para você. É aquele que ganha dinheiro ilicitamente. É aquele que é mal visto pela sociedade. É o corrupto. Mateus era o cobrador de imposto. Era que a gente olha assim e fala, vixe, esse aí é corrupto. Aí Deus aparece para ele e fala assim, Lula, meu filho, vinde a mim. E aí a gente fica louco, não fica não? Meu Deus, ele vai chamar o Lula, esse cara é um bandido. Aí ele fala, eu gosto desses. E a gente tem dificuldade de lidar com isso, por quê? Porque a gente está na igreja, a gente é crente, né? A gente está tentando levar uma vida de santidade, e a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com a bondade de Deus na vida de alguém, que a gente pensa que não merece, porque não é igual a gente, porque não é da mesma religião que a gente, porque não frequenta o mesmo lugar que a gente, porque não canta as mesmas músicas que nós. Que dificuldade a gente tem de lidar com essa galera, né? Quem é você? Eu vou confessar, cara, que eu pensei, Senhor, eu acho que eu estou mais para o apedrejador. Porque a verdade é que às vezes eu me escondo atrás da minha justiça própria, falando, nossa Senhor, eu não sou tão ruim. Olha para mim. Agora olha para aquele ali, ó. Aquele ali é ruim. Eu não sou igual a ele. Não é um fariseu orando no templo? Tinha um publicano orando assim, ó, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ao fariseu vai orar, Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual àquele ali. Não julgue ninguém, porque o pecado dele é diferente do teu. Não condene ninguém, porque a forma dele pecar é diferente da tua forma de pecar. Ele está pecando porque está adulterando, e você está pecando porque está condenando e julgando. O fruto é o mesmo. Qual é o fruto? É pecado. E a gente conhece a árvore pelo fruto. Eu não estou condenando, eu não estou julgando, pastor, só estou fazendo um comentário. Nós somos os piores, gente. Reconheça isso. Nós somos os piores. Se Jesus viesse nos nossos dias, Ele não ia escolher nenhum daqui de dentro. Ele não ia passar dentro de igreja evangélica para escolher os doces dele, não. Não mudou nada. Nós somos os fariseus de 2018. Não, pastor, que isso? Ah, não é não? Você acredita que Deus pode transformar essa mulher adúltera? Sim ou não? Você acredita que Deus pode transformar? Transformou essa mulher? No livro de Mateus não fala, mas em outro evangelho diz que ela foi liberta de 7 espíritos, 7 demônios. Ela não era santa não, gente. Ela não foi pega injustamente não. Ela merecia ser apedrejada. Não é o que a lei diz? Jesus em momento nenhum não diz para apedrejar. Eles queriam pegar Jesus. O que a lei de Moisés diz? Pedra nela. Jesus, taca pedra nela. Não está escrito? Apedreja. Mas vai apedrejar aquele que não pecou. Quantas pedras você já atacou? Quantas pessoas você já condenou e julgou? Porque parece que você não ouviu Jesus fazer a pergunta: você não tem pecado? Porque quando a gente começa a analisar a nossa vida, as nossas taras, que crente é bicho tarado, pervertido, ele só se esconde. Religioso é. Por que o religioso levou aquela mulher pelada? Porque Maria Madalena devia ser uma gata, um avião.
Não tira a roupa dela não, porque enquanto a gente vai levando, a gente vai examinando, a gente vai olhando. A diferença é que nós somos mestres em mascarar, em dissimular, em fingir. Os nossos cultos e as nossas reuniões viraram um baile de máscara. É uma mais bonita que a outra. E a gente vai aplaudindo a aparência e vai descartando a essência a cada dia. Só que Jesus não se relaciona com máscara, Jesus não se relaciona com aparência, e Jesus não se relaciona com aquilo que a gente mostra ser. Ele se relaciona com aquilo que está lá dentro de nós. Por isso que ele olha aquele que todo mundo chama de bandido, corrupto, monstro, e vê que no coração dele há um espírito nobre. Por isso que ele chega e fala: eu quero o drogado, eu quero a prostituta, eu quero o viciado, eu quero o traficante. Porque eu consigo perdoar o pecado deles e eles vão estar livres. O que eu não consigo é mudar a natureza desse crente. Porque caráter não é coisa que a gente ora pedindo para Deus tirar ou trocar. Caráter é decisão. Aquele que rouba, não rouba mais. Naquele que rouba: ô Senhor, por favor, me ajuda a não roubar mais. Não, aquele que rouba, decida não roubar mais. Aquele que mentia, decida parar de mentir. Caráter é decisão, não é oração transferindo para Deus uma decisão que tem que ser sua. Me ensina a respeitar minha esposa, Pai. Me ajuda a tratar bem meus filhos. Me ajuda a não roubar no meu trabalho. Caráter é decisão, igreja. E o que me deixa impactado é que algumas versões dizem que Jesus se abaixa. Ele se abaixa. Antes eu pensava que a mulher estava no chão, né? Jogada, humilhada no chão. E Jesus se abaixa para ir para o mesmo nível dela. Porque ele não morreu pelos seus amigos, a Bíblia diz. Amigo tem que estar no mesmo nível. Amigo não pode se sentir superior a outro. Amigo está ali, ó. Ele se abaixa. E ele começa a escrever no chão. Como judeu, eles conheciam bastante a história. No livro de Daniel, uma mão começou a escrever numa parede do nada, assim, ó, os pecados de um rei. E essa mão disse assim: você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Então talvez essa mão de Jesus estava escrevendo, não sei o que. Mas aqueles religiosos olharam e falaram: a gente foi pesado, a gente está em falta. Não dá para tacar pedra nessa mulher. O pecado dela é adultério, o meu é soberba, o meu é egoísmo. Não é diferente, não. O fruto é o mesmo. Quem colocou peso em pecado foi a gente, para se sentir melhor do que os outros. Então ele vai para o nível daquela mulher, ele abaixa. E quando ele levanta, ele fala: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Não estão aí mais. Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Você acredita que aquela mulher foi transformada? Você acredita que Deus pode fazer ela uma nova mulher respeitada na sociedade? Mulher de um só marido, mãe de filhos. Acredita? Mas se essa mulher batesse na tua porta amanhã dizendo que estava apaixonada pelo teu filho e queria casar com ele? Você é fariseu e não sabe, galera. Você acredita que Deus, ele vai na boca de fumo, arranca aquele traficante lá de dentro, aquele assassino,
traz para a igreja, liberta o cara. Você acredita que Deus transforma? Mas se ele quiser ser o namorado da tua filha, você sabia que no passado ele batia nas namoradas dele, agora ele está pedindo para namorar com a tua filha. Você está dizendo que acredita que Deus transforma. Você acredita que ele pode ser outra pessoa. Não, pastor, mas aí é diferente. Não é diferente, você é fariseu. Você é hipócrita. Porque se a gente acreditasse de verdade na mudança na vida de alguém, a gente não teria dificuldade nenhuma. Mas a verdade é que lá no fundo a gente não crê. A gente não crê que Deus transforma. A gente não crê que Deus liberta. A gente pensa que a pessoa vai ter que ficar a vida toda carregando aquele peso, aquela culpa. Eu fui estuprador, já era, não tem chance mais para mim. Eu vou ser um monstro. Eu fui assassino, acabou para mim. Eu fui traficante, eu fui bandido, eu fui prostituta. Agora nenhum homem vai olhar para mim com respeito e com dignidade. E infelizmente na igreja é onde essas pessoas se sentem mais mal. Eu quero uma igreja onde a prostituta se sinta bem, à vontade. Onde o homossexual se sinta bem, se sinta à vontade. Eu concordo com o que eles fazem? De maneira nenhuma. Mas eu amo. E o amor vai transformar aquela prostituta. O amor vai transformar aquele homossexual. O amor vai transformar aquele traficante. Eu quero eles aqui, ó. Agora, se você escolhe quem você vai amar, você está longe de entender o amor de Deus. O amor de Deus não é seletivo. O amor de Deus não tem lista de preferência. O amor de Deus ama a todos. Quem é você nessa história? O fariseu? O dono da pedra? É o que toma pedrada? Ou você foi aquele que foi pego no flagra? Aquele que foi pego no flagra, ele já está condenado, gente. Só a vergonha que ele está passando. Ele não precisa de mais ninguém apontando e acusando. O próprio flagra já arrasa a pessoa. Esse Jesus é que chama prostitutas, viciados, drogados, chama de filho, convida. E sabe o que é mais lindo? Quando ele morre e ressuscita, ele aparece primeiro para essa mulher. Eu vi um adolescente me abraçou na sexta-feira e falou assim: cara, me ajuda aí que eu preciso mudar de vida. Me ajuda porque eu preciso mudar de vida. Isso que você falou mexeu muito comigo. E o moleque, aqueles moleque durão, sabe? Mexe com coisa errada, falando comigo e segurando para não chorar. Eu falei: vem aqui, mano, me dá um abraço. Eu abracei. O moleque começou a chorar, que soluçava aqui no meu ombro. E como eu senti o amor de Deus, sabe? Como Jesus gostava de estar com essas pessoas. Jesus gostava de estar com essas pessoas. Eu imagino Jesus: ai meu Deus, tem que ir lá para o templo ensinar esse povo, vamos lá. Opa, um boteco ali, ó, deixa eu sentar ali com eles. Opa, umas prostitutas ali, ó. Era o povo que ele amava. A única vez que Jesus fala de um pecado que não tem perdão, já viu sobre isso? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, para esse não tem perdão.
E a gente fica com medo de blasfemar contra o Espírito Santo, né? Já ficou? Porque a gente viu lá o travesti lá cantando Jesus é travesti. Vamos lá. Meu Deus, que horror, que absurdo, e não sei o que não respeita. Jesus não está nem aí para isso. Quem está preocupado com isso é você. Você que está aí, ó, preocupadinho, querendo ser o advogado de Jesus na terra. Ele não precisa. Aí depois disseram que a pessoa morreu, até botaram um câncer no cara que cantou isso, é um ator, né? Depois de soltar aí um fake news. Ator que fez sátira com o nome de Jesus, pegou um câncer e morreu. E os crentes falam, glória a Deus, olha a justiça de Deus. Que vergonha, velho. Eu imagino Jesus pegando, sentando. Você não sabe o que você está dizendo. Na cruz, Jesus igualou todo mundo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Na cruz ele igualou a todos. Por isso que ele diz assim, que vai ter gente que vai vir de longe, do Oriente, vai puxar a mesa, vai puxar a cadeira na mesa de Abraão e vai sentar. E Jesus falou, e aqueles que deveriam estar, vão ser lançados em outro lugar. Já pensou? O céu não é o céu dos crentes, tá? O céu não é batista, nem assembleiano, nem presbiteriano e nem pentecostal. Jesus falou que a gente vai ter umas novidades no céu, viu? Você aqui, cadê fulano? Quando Jesus fala desse pecado que não tem perdão, sabe com quem que ele está falando? Religioso, fariseu. Não é fácil blasfemar contra o Espírito Santo. O cara que fica chamando Jesus de travesti, ele não está blasfemando contra o Espírito Santo. Nem de longe. Está falando uma besteira, uma tolice, nada. E ele só está falando porque ele sabe que os crentes ficam revoltados. Porque se os crentes não dessem a mínima importância, ninguém falava. É igual apelido de escola, só pega se você ficar com raiva. Eu vou chamar Jesus de travesti que os crentes vão ficar indignados. Aí ele fala, dá ibope, você dá ibope para isso. Besteira. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão. Sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você conhecer o Espírito Santo de Deus. É você ter experimentado tudo aquilo que Ele pode fazer na tua vida. E você está abrindo mão de tudo isso por conta de uma paixão momentânea e de um desejo carnal. Só consegue pecar contra o Espírito Santo aquele que conhece o Espírito Santo. Só consegue blasfemar contra o Espírito Santo aquele que um dia recebeu Ele, cara. Não é fácil blasfemar contra o Espírito Santo, não. Ateu não consegue blasfemar contra o Espírito Santo, não. Ele pode xingar Deus, ele pode fazer o que ele for, mas ele não vai conseguir nunca blasfemar contra o Espírito Santo. No outro dia, se ele estiver de joelho pedindo perdão, Jesus está abraçando ele e restaurando a vida do cara. Agora, para a gente que está todo dia ouvindo, todo domingo ouvindo, eu sei, e não muda, você está mais perto de blasfemar contra o Espírito Santo do que esse cara que chamou Jesus de travesti. Enquanto eu meditava nessa palavra, a única coisa que veio na minha mente era o seguinte: Senhor, se você for escolher a tua equipe de 12, eu não sou do G12 não, tá, gente? É se o jovem rico tivesse aceitado a proposta de seguir Jesus, ia eu ser 13. Só que 13 é PT, aí Jesus já sabia disso também. Eu posso te dar 17 razões para não votar no PT, entendeu? 17 razões. Pessoal,
Eu quero encerrar só dizendo uma coisa. O mesmo Jesus que perdoa a mulher adúltera, Ele também perdoa o religioso fariseu. Então ainda tem chance para você.